E o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, atualizou a lista de profissões que não fazem parte do microempreendedor individual em 2025. Ao todo, 13 ocupações foram excluídas. O INSS também destacou que as atividades regulamentadas, como a advocacia, a medicina, engenharia e psicologia, já eram proibidas no MEI por causa da necessidade de registro em conselho profissional. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o representante do Conselho Regional de Contabilidade, é o vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade em Goiás, Henrique Ricardo Batista. Henrique, muito bom dia, satisfação tê-lo aqui no Mundo em Sua Casa. Muito bom dia, né? É um prazer estar aqui com vocês. Então, na realidade, o INSS atualizou os valores a pagar das guias agora em 2025, que agora as empresas que é comerciais e industriais pagaria R$ 76,90 agora, a partir de 2025, e as prestações de serviço R$ 80,90. E lá nesse documento o INSS chama atenção, aí sim, chama atenção para quem está enquadrado no MEI, para aquelas atividades que não estão mais nelas, porque essas atividades elas são reguladas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, o que acontece? Então, quem está agora no MEI deveria buscar essa informação, porque tem essa característica. Por quê? Até foi colocado ali advogado, contador também. Por quê? Porque elas são regulamentadas, são profissionais liberais regulamentadas, e ela não está dentro da característica do MEI, porque o MEI ela é uma empresa que tem uma característica de faturamento de 81 mil ano, né? Então tem algumas empresas que fogem, e ela também pela complexidade da atividade. Vou te dar outros exemplos que está ali onde o INSS falou. Por exemplo, venda de gás de cozinha, venda de fogos de artifício, manipulação de produtos químicos, porque todas essas atividades precisam de um certificado da vigilância sanitária, precisa de um certificado ambiental, então ela foge da característica necessária para ser MEI, porque o MEI teria um gasto, às vezes, até maior que o seu próprio faturamento. Então, quais são as principais atividades hoje que se enquadram no MEI? Então, é mais fácil falar as que não enquadram, as que viu? Não se enquadram. Que não enquadram, que são aquelas atividades complexas. Porque fala assim, então por que elas já estavam no MEI? É porque a coisa vai se atualizando. Por exemplo, arquivista, ela estava no MEI. Por que o arquivista foi tirado? Porque hoje não se gera mais documento, né? As empresas tudo é em PDF, tudo, então não tem a profissão de arquivista, está acabando. Então ela foi tirada da lista. Então, só que tem um detalhe, a pessoa falou, mas então eu não posso ser MEI aí? Não, ela pode ser Simples Nacional. Então, elas não podem ser MEI mais, pagariam um valor menor, o faturamento é menor, mas elas podem estar passando por Simples Nacional. Aí é procurar um profissional da contabilidade, um contador, para ajudá-lo a ser transformado num Simples Nacional, numa microempresa. Como saber se a atividade que você exerce está enquadrada, pode se enquadrar ou não no MEI? Então, o que ocorre? O MEI ele não está obrigado pela legislação a ter um contador. Então, quem dá apoio por MEI é o SEBRAE. Então, o SEBRAE é procurar o SEBRAE, o SEBRAE tem telefone de 0800, o SEBRAE tem um portal que ele pode procurar, e também no Gov.br também você pode procurar. Mas dentro, se tiver alguma dificuldade, é o contador. É o contador, porque ele tem que saber realmente, porque se ele não tiver mais, ele não vai pagar essa guia de janeiro que paga agora em fevereiro. Então, ele já tem que pedir para o contador, procurando o contador, que se faça essa mudança do MEI para o Simples Nacional. Mas ele precisa primeiro consultar. Ele pode, às vezes, ter esses dois mecanismos, buscar, mas se não, procure um contador. E, atualmente, quais são as principais vantagens de se enquadrar como um microempreendedor individual? Porque, na realidade, o microempreendedor, a vantagem dele maior é a previdência social. Então, por isso que aumentou o valor a pagar agora, porque a legislação permite que se paga 5% do valor do salário mínimo para fins de previdência social. E como o salário mínimo aumentou, por isso que aumentou o valor, viu, Rafael, a pagar. Então, a vantagem é a aposentadoria. A maior vantagem é a aposentadoria. A segunda vantagem é que ele é uma empresa, ele tem CNPJ. Então, com isso, ele pode buscar empréstimo financeiro em banco, ele pode comprar de fornecedor, então ele pode ter uma característica de empresa para começar a trabalhar, mas quando o faturamento ele alcançar mais de 81 mil, ele pode ser uma empresa, microempresa. Então, a maior característica é a previdência e, segundo passo, que ele é formalizado. Então, ele é considerado uma empresa, isso dá um impacto para ele no negócio dele. E tira muita gente da informalidade, eu acredito também. A ideia do MEI inicial é tirar da informalidade, só que o pessoal
ficou muito afoito, criou-se muito MEI e eles não estão preocupados em ficar pagando. Pessoal, se você é MEI, por algum motivo você não exerceu a sua função de MEI, você tem que pagar a guia de qualquer forma. Então tem muitos MEI que estão devendo, existe a possibilidade de parcelar. Eu vou dar um exemplo, ele montou um MEI para ser uma pessoa que cuida de jardim. Ah, esse mês é chuvoso, eu não estou cuidando de nenhum jardim, não estou pegando. Mas ele tem a guia para pagar, se ele não pagar, ele deve a guia e não tem como fugir dessa guia. Então esse cuidado com os pagamentos é muito importante, Rafael. Vamos relembrar o valor dessa guia hoje? Qual é? Hoje, para as empresas industriais e comerciais, R$ 76,90, onde já está a previdência aqui dentro. E as empresas de prestação de serviço, R$ 80,90. Mas o que a gente chama a atenção, que é a matéria principal, é veja se a sua categoria, a sua atividade ainda está no MEI. É importante lembrar que é opcional, é algo opcional para o profissional se enquadrar ou não? É opcional, porque ele pode ser um profissional liberal, então o MEI é uma categoria que foi criada para isso, para formalização, e a nova reforma tributária, já vou dar aqui já para 2026, já criou o nano empreendedor, já é uma categoria abaixo do MEI para facilitar aqueles menorzinhos ainda, a poder ter essa oportunidade de empreender. Então esse é um assunto novo de falar, então além do MEI a gente vai ter o nano empreendedor em 2026. Seria, por exemplo, aquela pessoa que às vezes comercializa só na internet, tem aquele pequeno negócio mesmo. Um pequeno camelô que vende na porta dos órgãos públicos. Esse vai ser o nano empreendedor, mas é um assunto legal para a gente falar mais à frente. E aí, assim que tiver próximo, a gente vai trazer o senhor novamente aqui para falar. Sempre à disposição aqui para colaborar, viu? Henrique, muito obrigado pela entrevista, um bom dia, uma ótima semana. Tá, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. A gente conversou então aqui no Mundo em Sua Casa com o vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui em Goiás, o Henrique Ricardo Batista, falando a respeito dessas mudanças com relação aos MEIs aqui no país.